Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje connosco temos João Neiva, atleta de Karaté, ainda júnior, mas no último ano, certo? Sim, exato. E vamos conhecer um pouco do João, que é natural de Faf e representa a escola Cubo de Faf, Centro de Faf. Centro do Faf. E vamos falar um pouco sobre Karaté. O João tem já vários campeonatos nacionais conquistados, também participações em campeonatos da Europa e mundiais. E começo mesmo pelo início, desculpa o pleonasmo, que é como é que surgiu o teu interesse pelo Karaté? Praticas desde muito jovem? Foram os teus pais que te incutiram, meteram-te a praticar? Eu pratico Karaté desde os 5 anos. Foi um desporto que já veio do meu pai, que o meu pai também praticava, e então foi, podemos dizer assim, um impulso para eu também começar a praticar e a participar. Então acho que posso dizer que veio do meu pai. E o gosto pela competição? Depois vai-se ganhando quando já estás a praticar? Sim. Eu acho que é mais porque também foi os meus treinadores, é claro, e eles começaram a chamar, e eles viram que tinha mais ou menos qualidade quando era mais pequeno, começaram a chamar para as provas. Eu acho que é mais aquele gosto de quando era pequeninho, era aquela alegria por ter ganho, e foi sempre puxando para ir sempre mais uma, e também foi bom para dar aquela motivação para treinar mais e para conseguir ser melhor, para depois ganhar aquela alegria de ser campeão. E ganhar títulos também te puxa, também te dá essa motivação. Tu foste campeão nacional em cadetes, disseste-me há pouco que já vais no quarto em seguido e foste júniores este ano, em abril, não é certo? Sim, exato. Esses títulos também te dão motivação. Qualquer atleta quando ganha quer ter o ouro ao peito, não é? Exato. Eu acho que também é mais uma, não só motivação e alegria, mas também acho que é uma questão de alívio, de mentalizar e saber que todo o esforço aplicado e todo, não queria dizer horas perdidas, porque não são perdidas, mas saber que isso tudo valeu a pena e que fez com que eu pudesse conseguir ser melhor e obter melhor resultado que os meus adversários. E falamos há pouco, a competitividade em Portugal é grande, é enorme? Sim, como tínhamos referido, veio o Covid e a pandemia e notou-se que o nível baixou um bocado, mas eu acho que agora com o começar, que a qualidade tem aumentado bastante e que ainda existem atletas muito bons. Então por isso ganhar ainda Sim, tem e outros... também é assim porque, não é dizer aí ganhou é muito fácil não, porque também existem atletas muito bons, não só no meu escalão, e é sempre difícil conseguir, neste caso, manter o título. E agora estamos a falar aqui, a modalidade chama-se Karaté, mas tem várias vertentes. E tu competes em comitê, não é? Exato. Comitê. E tem comitê e kata, competitivamente. E consegues explicar às pessoas as diferenças, como é que é a tua, como é que se compete na tua... Assim, de uma forma mais geral, para quem não conhece, posso dizer que comitê é um combate que eu faço contra outra pessoa. E kata não é bem um combate, mas é, por exemplo, é tipo uma imaginação de situações de combate contra outras pessoas em que uma pessoa vai defendendo e atacando. Podemos dizer que é assim... uma demonstração, uma quase. Demonstração, exatamente. Sim, é como, por exemplo, deixa-me tentar arranjar um exemplo, é fazer um exercício a solo, é sempre a solo. Sim. Ou também pode ser em equipas de três. E o comitê é um combate normal de pesos? Sim, no meu caso o meu escalão é mais 76, é sempre individual. Também existe comitê e equipa, mas mesmo assim cada combate é individual. E as pontuações é género de taekwondo, acertas aqui, acertas acolá? Não. Neste caso, para a marcação de ponto existem, acho que é 7 critérios, se não me engano, que têm que ser, que o ponto tem que ter, que é para ser marcado e para ser concedido. E lá, há pouco falavas que a tua categoria agora é mais 76 quilos. Exato. E essa evolução de peso, e com o avançar da idade é normal, vais sentindo dificuldade ou os adversários também acabam por ser os mesmos e também vão evoluindo contigo? Porque é muito diferente de lutares em mais 70 e depois chegar aos mais 76, não é? Este vai ser o meu último ano, então já no ano passado também já era mais 76, mas eu consegui notar essa diferença quando passei de cadete para júnior, dos mais 70 para mais 76, que apanhava não só pessoas mais pesadas, mas também maiores, o que a distância depois ia mudar e era sempre muito mais difícil. E também tiveste que adaptar o teu treino e a tua forma de combater, não é? Exato. Também outra grande diferença que eu acho e sinto que vou sentir é, como este é o último ano de júnior, vou passar para os sub-21 e para os séniores, que o combate já vai passar de 2 minutos para 3 minutos, o que parece que não, mas aquele minuto faz muita diferença e parece sim, desgasta bastante. Eu só tive algumas experiências de treino normal e
fazer um round de 3 minutos é a língua de fora. E quantos rounds é que tem cada combate? Não tem rounds. Por exemplo, no meu caso, no Júnior, o combate é 2 minutos e depois quem marcar mais pontos neste caso, ganha o combate. Ganha o combate. Exato. Então vai passar para 3. Passa para a próxima fase. E aí vais ter que trabalhar mais a vertente física do cardio do que propriamente a técnica, porque a técnica vai-se trabalhando, não é? Diariamente treina-se a técnica e mesmo o cardio, porque ao fazer os exercícios assim parece que não, mas vai-se ganhando sempre para alguma caixa. E a minha questão seguinte era precisamente por aí, que nos explicasses um pouco como é que é o teu dia-a-dia como atleta, como é que é o teu treino. Estás sempre no centro do FAF, é a tua segunda casa ou é a tua casa mesmo, não é? Como é que é? Todos os dias? Ao final da tarde? Todos os dias, claro, ao final da tarde. Eu agora posso dizer que sou um felizardo porque ando no 12º ano, só tenho aulas de manhã, então tenho a minha tarde toda livre, o que é mais fácil para eu poder treinar. Uhum. E nós temos treinos todos os dias, das 6h30 às 8h30, e então das 6h30 às 8h30 eu treino todos os dias. Sendo que os treinos de comitê são só às terças e quintas, mas mesmo assim treino todos os dias, mesmo que não seja comitê, treino outra vertente. Ou fazes outras coisas? Tens um plano, por exemplo, o ginásio, o cardio, sim, tens também. Um dia específico só para isso? Mas a técnica está sempre todos os dias, nem que seja só um bocadinho? Sim. Em questão de planos de treino, os nossos treinadores é que programam os treinos e já têm um plano específico do que é que vamos dar, por exemplo, agora neste início, não posso dizer que é dia-a-dia, porque é um plano assim contínuo, e eles sabem sempre exatamente o que é que vamos treinar e como é que vamos treinar. E também se fazem, há muito isso noutros desportos, também fazem os ciclos de competição. Por exemplo, se vem aí o Campeonato Nacional, sim. Tens 2 meses anteriores, o plano de treinos é para chegar ao Campeonato Nacional no teu topo de forma. Sim, neste momento, não para mim, porque agora vou ter o Europeu em Fevereiro, mas, por exemplo, para os meninos mais pequenos, eles agora estão a treinar mais técnica, que é o plano de treino, que é o início da época, e vão começar assim a treinar mais técnica, e daqui a um bocado vão avançando e começar a treinar outras coisas. Exato. E tu já estás no ciclo para o Europeu? Ou... Sim, claro. Agora, como falta um mês, é sempre lá em cima, na intensidade no máximo. E para daqui a algumas semanas começar a descansar, porque é para não chegar lá todo a arrebentar. E ali em Faf, o Centro Budo tem todas as... Não é bem condições que eu quero dizer, permite-te evoluir. Sentes que vais conseguir evoluir e levar a tua modalidade, porque às vezes noutros desportos tens que ir para outro ou tens que ir a um centro de alto rendimento pelo menos algumas vezes por ano. Sim, eu acho que, pelo menos penso eu, nem eu nem os meus treinadores pensam dessa maneira, mas nós pensamos mais em ajudar-nos mutuamente e quando não conseguimos evoluir mais a partir do que fazemos, o meu treinador procura ir buscar informações a outros sítios e também fazemos treinos em conjunto com outras pessoas, porque também treinar diariamente sempre com as mesmas pessoas, chega a um ponto que eu já sei o que é que você vai fazer e você já sabe o que é que eu vou fazer, então torna-se repetitivo. Portanto, como é que eu ia te explicar assim? Nesse exemplo, acho que o meu treinador tenta sempre ir buscar coisas novas e como é que eu ia dizer? Coisas de aprendizagens novas para eu conseguir evoluir sempre de maneira contínua. Exato, tentar tirar-te da tua zona de conforto. Exatamente. Exato. E mesmo quando vais a estágios da Seleção Nacional também deves fazer coisas diferentes, é sempre bom porque quando é estágio da Seleção Nacional eu estou a treinar com os melhores de Portugal, ou seja, é uma coisa que me faz crescer exponencialmente. Em outubro estiveste no Campeonato do Mundo na Turquia, exato. Certo? Conta-nos um pouco sobre essa experiência, como é que é... Infelizmente eu não consegui tirar a medalha, não é? O que era o meu objetivo, obviamente toda a gente vai lá. Exato. Mas deu para reparar que o nível de diferença de como nós estamos e de como os outros países estão, porque é como um treinador disse, nós somos amadores e eles são profissionais e nós chegámos lá fora e eles conseguiram fazer tudo e nós não temos hipótese. O que eu vejo isso pelo lado negativo, porque eles não queriam mais que nós. E eles, em termos de querer, não queriam mais que nós. Só que eles têm um método de trabalho e têm umas ajudas que, para já, a nossa seleção ainda não tem. O que
se nos começassem a ajudar mais um bocadinho e dessem mais valor ao Karaté, eu acho que nós ainda íamos crescer muito mais e ser muito melhores. Sim, tem uma desenvoltura e uma vontade diferente, não é? Sim. E mesmo assim, eu acho que com o pouco que nós temos, eu acho que não só os atletas, mas os nossos selecionadores, eu falo pela Sensei, que é a minha selecionadora e a quem eu conheço, consegue fazer-nos crescer muito e obter resultados, como foi no Campeonato da Europa, que tivemos resultados excelentes. Sim, isso é um pouco transversal a quase todos os esportes. Sim, os portugueses que se realizam milagres autenticamente em relação à competição de outros países. É quase milagres. Eu acho que também temos que dar eu, no meu caso, tenho que dar um agradecimento aos meus treinadores, porque são eles que me treinam diariamente e que me fazem conseguir ser quem eu sou e ter os resultados que eu tenho. E acredito que mesmo sem termos aquelas ajudas todas, no Mundial ainda não conseguimos marcar a nossa presença, mas em termos da Europa nós já conseguimos marcar a nossa presença e dizer que Portugal está lá e está lá para ganhar. E a diferença da Europa para o Mundial são países como os Estados Temos os países da África, como a Jordânia, a Marrocos e assim, que são países fortes. Muito fortes. Parece que não, mas são países muito fortes porque lá está, o Estado e o país em si investe muito no Karaté, neste caso, e faz com que os atletas cresçam exponencialmente. E agora depois dessa participação no Europeu e no Mundial, é para continuar a marcar presença nessas competições e então chegar ao... Espero não só marcar presença, mas também conseguir tirar uma medalha. É isso, era isso que eu ia dizer, chegar ao tão ambicionado pódio, subir aqueles degrauzinhos, não é? Exato. Nem que seja só um, que já é muito bom. Exato. Desde que consiga garantir a medalha, tanto faz quantos graus é que são, com uma pessoa só. Por exemplo, eu tive o Karaté teve a experiência nos Jogos Olímpicos em 2020 em Tóquio. Sim. Depois saiu, como acontece com várias modalidades. Tens pena do Karaté estar fora da competição olímpica, porque para todos os atletas, principalmente as modalidades amadoras, que são as que vão competir, ditas amadoras, que são as que vão competir nos Jogos Olímpicos, que não tenhas essa meta sempre de 4 em 4 anos, como há noutras modalidades? Eu acho que não é só não ter a meta, mas eu acho que nós estarmos nos Olímpicos já íamos ter um reconhecimento diferente como desporto em si, porque não estou a falar lá fora, porque o Karaté é conhecido, mas como aqui em Portugal, porque sempre que falam no Karaté o que você pensa é dar assim uns murros e uns pontapés e partir umas tábuas, o que é errado. Sim. E saber que tivemos a oportunidade de estar nos Olímpicos em 2020, eu acredito que não obtivemos os resultados, mas eu acredito que quem lá esteve conseguiu tirar aprendizagens muito boas. Pois, porque isso para um atleta, lá está, chegas a um ponto, agora vais passar para sénior e se calhar a tua passagem para sénior, mesmo já em júnior podias, há sempre aquela coisa do eu quero chegar aos Jogos Olímpicos. Sim, e porque os Jogos Olímpicos são os Jogos Olímpicos, não é? Podemos dizer que é o último objetivo. E nós, nem estando lá, eu acho que é assim um bocado desvalorizado e sinto-me assim um bocado, não é? Porque como é que, não sei explicar, como é que não estamos nos Jogos Olímpicos, não é? Eu acho que somos um bocado assim desvalorizados, podemos dizer assim. E tu, todos os anos, todas as temporadas, o teu objetivo principal é campeonato nacional ou apuraste para as provas internacionais? O meu objetivo, como é que eu ia explicar? É claro que é ser campeão nacional e apurar-me para as provas, mas eu acho que é mais que isso. Neste caso, conseguir manter o título, mas saber que o meu esforço e a minha dedicação está a valer a pena e sempre que eu fizer alguma competição, ou neste caso inscrever-me para alguma competição, eu saber que quando eu entrar lá dentro eu vou conseguir dar o meu melhor e fazer o meu melhor e esse meu melhor vai ser fazer-me ser campeão, independentemente de qual é que seja o torneio. Pois já tens essa mentalidade. Eu acho que não é só a mentalidade de, por exemplo, ir, ou por exemplo, neste caso ser convocado, mas saber que consegui chegar lá e dar o meu melhor e que o meu melhor seja conseguir tirar uma medalha. E, por exemplo, a motivação, por exemplo, chegas ao Europeu ou ao Mundial e, como tu disseste, vou enfrentar aquele marroquino, aquele
atleta da Jordânia, e a tua motivação ainda vai mais, tenho que conseguir, porque a minha evolução também faz parte de combater contra estes, não é? Porque, imagina, eu sentia lá, eu vi a final do meu escalão e eu senti que, por exemplo, eram 2 atletas formidáveis e eu senti assim um bocado de raiva, porque como é que eles conseguem ser assim e eu não consigo? O que é que eles têm que eu não tenho? Porque e eles querem mais que eu, não querem. Então, como é que é possível, neste caso, aqueles 2 atletas serem muito melhores que eu? E como é que eles estão lá na final e eu não estou? E então eu acho que a minha motivação é olhar para eles e ver que eles são melhor que eu e eu meter na minha cabeça que eu tenho que lhes ganhar e tenho que conseguir ser melhor que eles. Chegar àquele nível, não é? Sim, exatamente. Conseguir chegar àquele nível e neste caso, manter aquele nível. E, por exemplo, sendo claramente um atleta amador, a tua rotina assemelha-se ao alto rendimento? Por exemplo, a tua alimentação, cuidado com os abusos, tens sempre o treinador aqui na tua orelhinha, o que ele pedir está sempre aqui na tua orelhinha? Eu acho que, primeiro, essa questão do amador é sempre aquela coisa, porque nós podemos ser amadores, mas é só no papel, porque nós trabalhamos como todos os profissionais trabalham. É claro, eu, por exemplo, neste caso ainda sou um jovem, não sou nenhum aqueles profissionais, mas tenho de ser, e como você tinha dito, sim, tenho de ter cuidado com a minha alimentação, com a minha forma física, com a técnica também, a mental também. Nós temos a sorte de ter um psicólogo que eu sei, Nuno Cardoso, e eu falo com ele às vezes e parece que não, mas também ter o mental no sítio, ter a cabeça no sítio é meio caminho andado, porque como o sensei diz, é 1% aqui, 1% ali, 1% ali, vai fazer a diferença. Exatamente. Vai fazer a diferença em relação à concorrência, obviamente. Exatamente. E normalmente, e nisso que estavas até sem muitas vezes utilizar a parte psicológica ou mental, muitas vezes as artes marciais estão ligadas a um ensinamento para o dia-a-dia, tu sentes isso no teu dia-a-dia, que transmitem ajudas bastante positivas e calma e serenidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que andam ali à agulha no... Vai para o karaté, que é para poder bater em povo. Não, exatamente. Eu acho que posso dizer que tenho a sorte, os treinadores que tenho e que me ensinam dessa forma, em aprender, por exemplo, nós aprendemos uma arte marcial, mas não aprendê-la para bater em pessoas, como você estava a dizer, ou para andar ali à agulha, mas sim para ser uma pessoa melhor e tornar-me uma pessoa melhor e, caso aconteça alguma coisa, eu ter a possibilidade de me defender. Exatamente. Não me alijando a mim, nem, e se for preciso, tenho que alijar a outra pessoa, mas tentando sempre não alijar a outra pessoa também, como é claro, porque nós nunca sabemos o que é que se passa do outro lado para ela ter aquelas ações. Mesmo nos estudos, estavas a dizer que estavas no 12º, consegues combater o stress, ter a serenidade de encarar tudo com... Sim, eu acho que foi uma ajuda que o Karaté fez na minha vida, que foi ajudar-me a manter a calma e o stress em situações assim de mais pressão. E, por exemplo, estás no 12º, também esperas que o Karaté te ajude depois no ensino superior, ou já tens uma ideia do que é que vais estudar e mesmo assim vais continuar a competir e representar uma universidade? O desporto universitário também é muito importante. Não é? Exato. Eu espero conseguir obter uma medalha no europeu, que assim consigo ter o estatuto de alto rendimento, o que me pode facilitar a entrada na universidade. Se não conseguir, não consigo, tento entrar pelos estudos, o que também vai ser mais difícil, mas pronto, é só me dedicar àquilo e eu acredito que consiga. E depois eu espero conseguir ir para a Universidade do Minho, que é que eu já tenho assim em mente, que assim poder continuar lá a treinar com o Sensei Joaquim Gonçalves, se ele me aceitar, é claro. Exatamente. E depois entrar em competições universitárias. Sim, também temos alguma tradição de vitórias nos campeonatos multi-universitários e europeus. Sim. Também te pode ajudar a evoluir. Sim, no Karaté. Também temos o Nacional Universitário e também tivemos boas representações este ano. E pronto, para finalizar, que depois quero que me mostres aí as tuas medalhazinhas para dizeres o que... Para finalizar, é uma pergunta que eu costumo fazer, que é que conselhos dás aos mais jovens que querem iniciar? Tu começaste muito cedo e tiveste a influência do teu pai. Sim. Mas um miúdo que queira começar, que conselho é que tu dás, que se dedique? Eu acho que é mais isso. Eu acho que primeiro tem que ter o gosto, porque é como a CC disse, se não tiver um gosto pelo que está a fazer, não está ali a fazer nada, nem está a aprender nada. Mas eu acho que se tiver o gosto por aquilo, se tiver dedicação, empenho e não digo motivação, porque a motivação vai e vem, mas se tiver disciplina, eu acho que vai conseguir chegar muito longe, independentemente da idade.
e como estávamos a falar, também é uma ajuda para o dia-a-dia. Mesmo os próprios pais, Sim, exato. muitas vezes não conseguem lidar com a criança, e mesmo já na minha altura acontecia isso, metê-lo numa arte marcial ou em qualquer desporto, se bem que há desportos mais complicados, mas uma arte marcial, como tu dizias, ajuda bastante em todos os aspectos. Pode ajudar a acalmar, a ter mais noção das coisas e a valorizar mais as coisas. Sim, ganhar disciplina também. Também. Faz parte. Mostra-me aí então as tuas medalhas, diz-me de que é que são, trouxeste, temos que as mostrar, não é? Eu trouxe essas 4, que eu acho que para já são as minhas mais importantes, espero obter mais, que são as do Campeonato Nacional. Esta foi a minha primeira medalha, que era quando eu ainda era criança, que foi em 2017, que foi no Barreiro. Então criança era de Benjamins, infantil, não, juvenil? Se não me engano, ou era juvenil, acho que era juvenil, o último ano. Depois eu obtive uma em cadete, que foi no meu último ano de cadetes. Acho que foi... não, esta foi em júnior. Foi esta que foi em cadete, foi a minha segunda medalha, que foi no último ano. E depois obtive esta no ano a seguir, que foi em abril de 2022. Pois este é o teu título nacional mais recente, certo? Não, é esta que é em novembro. Ok. Essa foi na época passada, 2021, 2022. Pois exato, é por épocas, não por anos. Exato. Sim. E depois esta foi a minha mais recente, que foi em dia 20 de novembro deste ano, que é da época 2022-2023. Pois, e aqui também já continuas só a competir em júnior ou também já apanhaste sub-21? Não, este era o que eu lhe estava a dizer, este é o meu último ano de júnior e agora o próximo nacional que vai haver eu já vou fazer como sub-21. Okay. E vais trazer outra igual? Que esperemos que sim. Uma pessoa trabalha para isso diariamente, portanto. É claro que vai ser completamente diferente, mas eu espero conseguir também obter a medalha de campeão nacional sub-21. Exatamente. E depois de sénior e depois claro. Continuar a tua carreira no Eu espero conseguir karaté. manter sempre o nível lá em cima. Eu sei que é sempre difícil continuar constante, mas eu espero trabalhar para isso. Não só obtê-las, mas saber que trabalho para isso e trabalho para conseguir ganhá-las. Bom, João, foi um prazer ter-te aqui no Atleta Canal, a explicar a tua carreira e a modalidade de karaté e também as vertentes, ajudaste aí um pouco a perceber. Foi mais um Desporto às 9, já sabe, siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso website www.atleta.pt.